Ó, aí pra ficar organizadinho, cada um vai ter 45 segundos pra falar e eu vou estar cronometrando aqui no meu celular. Beleza? De boa. O Raul, o Belocuro e o Gustavo não vão falar, pelo visto. Mas se eles quiserem falar aí, tanto faz, pode falar. Invenção aí. É... Aí você pode começar. Calma aí que eu vou desmutar o Raul, mas ele tá mutado por ele mesmo, então pronto. Aí, ó, quando faltar 5 segundos pra acabar o seu tempo, eu dou um toque, beleza? Mas aí. Mas qual é o assunto, vai? É, o do Tema. grupo lá. Do grupo lá. Beleza, vai. A mãe dele tá atrás, ele tá como Ó, tá mutado já, mutei. Pode Sem ir? interrupções. Pode ir, pode ir, pode ir. Ó, contando, vai. É. Olha, eu ainda não vi, eu posso estar enganado, vocês podem me mostrar, sei lá. Mas nunca vi um artigo científico tal que prove os malefícios de fato. Tipo assim, eu nunca vi, por exemplo, uma pessoa que fez muito isso e depois mostrou os danos ao cérebro dela tal, e como ela tá hoje. Porém, já vi, por exemplo, com fast food, com Coca-Cola, com outras drogas tal. Então, se você colocar no parâmetro assim, eu acho que é bem menos prejudicial. Lógico que tudo que é demais não presta mais. 5 segundos. Mas é isso. Mas não é tão prejudicial assim. Beleza, então. Eu vou. Acho que eu vou. Deixa o Raul falar primeiro, vai. Só que, ó, Raul, 45 segundos, vou te desmutar, vai. Bora então. Contando. Primeiro, é errado o que você falou. Existem artigos que mostram, sim, que o cérebro da pessoa sofre vários graves danos mesmo. Ele se modifica mesmo quando o cara é viciado em pornografia e masturbação. Segundo, você pode ver na própria realidade das coisas. O ser humano não foi feito para essa descarga tão grande de estímulos sexuais, nem atos. Ele também não foi feito para fazer sexo consigo mesmo, sim contra a pessoa. Ou seja, ele está indo contra a própria natureza. E por isso é algo profundamente desordenado e os homens nunca precisaram disso. Isso, na verdade, é uma explicação do porquê que hoje em dia os homens são tão bunda moles. Porque não guardam mais a castidade emburrece, 5 segundos. a impureza emburrece e deixa o cara um boiola. Acabou o tempo. Agora eu vou falar um pouquinho também. Cadê? Deixa eu desmutar aqui o Raul. Kaique. Vou contar aqui meu tempo. Pronto, começou. Que nem você falou sobre a questão dos artigos. Os artigos, eles existem muitos artigos provando as duas coisas. Primeiro, sobre os males da pornografia em si, porque são meio que assuntos distintos, a pornografia e a masturbação. Tem artigo para os dois, o que prova primeiramente da pornografia e depois da masturbação. Mas como ambos estão muito atrelados, são pautas que são debatidas juntas, os artigos eles funcionam um para o outro. Mas basicamente o maior mal que se enxerga, como o próprio Raul falou, que é assim, que dada essa dose altíssima de estímulos de dopamina que o cérebro recebe, o ser humano acaba por ficar desacostumado com o sexo real. Acabou meu tempo? Peraí. Cadê aqui? Vai, Bornai. Peraí que tá mutado, calma aí. Pronto, vai, Bornai. Bem, então, o ser humano em si, ele tem uma necessidade natural de ter uma parceira ou um parceiro, no caso. E com isso vem o sexo, que é nada mais nada menos que a união do casal e, em detrimento, claro, da procriação e tal. E aí tem o prazer nisso. Só que você não tem como comparar o ato de se masturbar com o prazer do ato sexual em si com a tua parceira. São coisas completamente diferentes. E quando uma pessoa se masturba e vê pornografia, ele acaba tentando suprir a falta do parceiro, entendeu? Só que não é a mesma coisa, então isso dá um bug na cabeça da pessoa. Porque é como se você estivesse tentando encher um copo vazio, com furo, entendeu? Você vai passar água lá, mas vai cair, não vai servir pra nada. Não se sustenta socialmente falando. Além, é claro, do vício que isso causa 5 e do segundos. sentimento de... então... Pronto, agora o Raul não, o Kaique refuta todo mundo. Certo, eu não ouvi o que o Matheus falou, mas eu vou falar pelo que
o Thiago e o Raul Não, falando. eu falo brevemente aqui. Basicamente, o Não, homem. não, já acabou seu tempo. Não, pode falar, pode falar. Fala aí. Tá, rapidinho. deixa eu desmutar ele então. Rápido. O homem, ele tem uma necessidade em ter um parceiro, entendeu? E essa necessidade, ela obviamente vem com o sexo, né? Com o parceiro. E quando a pessoa se masturba, ela acaba tentando encher um copo com furo, entendeu? Porque ela vai realizar aquele ato, só que meio que em vão. E isso vai causar um bug na cabeça da pessoa. E muitos problemas sociais, até de... Como é que é mesmo? Algo faltando, Ansiedade, sei lá. assim. Não, algo faltando. A pessoa ela vai buscar aquilo sem preencher, entendeu? Beleza, resumiu. Mano, eu vou aumentar o tempo pra 1 minuto e 10 porque 45 é muito pouco, velho. 1 minuto e 10, ó, agora melhorou. Pode falar aí já, Kaique. Eu só começo depois que você fala. De boa. Pode ir? Pode ir. Ah, então, é tipo assim, eu concordo com vocês com essa parte dos artigos científicos e tal, tipo, faz muito sentido. Mas o que eu tô falando é que eu nunca vi um exemplo de pessoa, sabe? Tipo, tem um artigo tal, científico e prova, mas exemplo de pessoas que são assim, que foram diagnosticados com isso e tal. Eu ainda nunca vi, vocês podem já ter visto, mas eu nunca vi. E mesmo que, eu concordo, em excesso faz mal, tudo em excesso faz mal, porém, acho que tem outras coisas muito mais, drogas faz muito mais prejudicial e tem exemplos e fatos, fast food, comidas, falta de exercícios, tá? Então isso, se for moderado, eu acredito que até tenha benefícios. Talvez. Pronto. Pronto? Ó, Pronto. o moleque é precoce. Deixa eu falar agora. O Raul tá mutado há mó tempo, não sei nem se ele falou alguma coisa, mas enfim. Que nem, mano, deixa eu começar aqui meu tempo. Você falou sobre a questão de exemplos práticos, exemplos de pessoas e tal, que você falou que a gente não conhece e tal. Tudo bem, eu concordo com você que realmente eu não conheço, tipo, um exemplo, assim, fulano que eu conheço de tal família teve sua vida destruída por causa desse tipo de coisa, mas, contudo, todavia, entretanto, quando você vai em alguma comunidade de NoFap, seja no Facebook, seja no YouTube, seja em qualquer outro lugar, o que mais tem são relatos de pessoas falando sobre como estava a vida delas, dado esse vício, porque por mais que na teoria seja em moderação, tende a se tornar um vício, dado uma vez que quando o cérebro ele recebe algum prazer, algum estímulo, ele tende a buscar mais daquilo. Isso é natural, cara. Querendo ou não, é muito difícil controlar esse instinto depois que ele já está no corpo da pessoa. E muitos eles afirmam que depois que eles pararam, depois que eles aderiram ao movimento, esse tipo de coisa mudou na vida deles, eles se libertaram desse tipo de coisa. E alguns, lógico, né, isso é muito abrangente, alguns até comentam sobre os benefícios tipo sociais, como o fim da ansiedade, fim de sensação de vazio, como o próprio Bornai falou, né. Aí pronto. Vai, Raul, manda o verbo aí. Tem que me dar o dobro, hein? Era a minha vez, mas tudo bem. Olha, é como diz o velho ditado, né? Não se negocia com o diabo. Não existe esse negócio de não errar em excesso. Não, a descarga, o estímulo pro ato, então, ele é muito forte. E é muito forte, se assemelha, na verdade, ao estímulo que a cocaína faz no cérebro. É muito forte, né? Exatamente. Então, não é algo que se deve ficar brincando com o seu corpo, porque é um jogo difícil de se jogar. E também, segundo, porque isso só traz malefícios, bicho. Isso aí vai fuder a vida do cara. Se ele faz isso uma vez por mês, isso já vai prejudicar ele também, bicho. Não tem diálogo com essa merda. Tem que cortar totalmente. Porque o cara vai ficando cada vez mais no mundo da fantasia. E é meio que, como diz, uma volta ao útero. Ele se decepciona, qualquer decepção ele vai voltar lá. Não tá aguentando a realidade, não sei o que. Entendeu? Como se ele se fechasse uma caixinha lá e voltasse pra infância, entendeu? Acho que... Beleza. Então deixa o Bornai falar aqui. Pronto, vai, Bornai. Começou, agiliza. Não, então, continuando com o que eu tava falando, cara,
quando a pessoa ela se prende nesse mundo, ela acaba, como eles falaram anteriormente, liberando diversas cargas momentâneas de dopamina. E isso já existem estudos que faz uma comparação dessas cargas de dopamina com o mesmo efeito que a pessoa tem usando crack, entendeu? Então, não é essa questão da pessoa, é só um pouquinho, não. A pessoa faz pela primeira vez e aquilo mexe com a cabeça, entendeu? Então, é algo que, literalmente, velho, tem muita gente que destrói a vida com isso. E você falou que não tem um exemplo, mas tem um exemplo famoso, sabe o Terry Crews, cara? Ele já fez um relato dele sobre isso. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido. Acabou? Sim, sim. Beleza, pode falar, o Kaique. Tem um outro exemplo que eu posso dar aqui. Depois. Pode dar. Não, pode dar. Dr. Gabriel. Banido. 5 rodadas sem falar nada. Fala, Kaique, pode falar já. Vai, vou tentar lembrar o que cada um falou. O do Thiago. Então, concordo. Só que pra mim, não é exatamente pelo ato da masturbação que causou tudo isso, e sim pelo vício, né? Qualquer vício provoca esses sintomas, diminui a ansiedade e tal, e todo vício provoca esses sintomas, né? Então não acredito que é pela masturbação e sim pelo vício. Então é a mesma coisa da gente falar de carne, a gente debatendo. A gente não fala, é pra todo mundo, claro que se você comer muita carne vai fazer mal, mas o que a gente debate é se a carne em si ela faz mal, né? E isso que acho que a gente tá debatendo, não em excesso. Em excesso é claro que faz. A gente tá falando se, por exemplo, moderado faz. E já complementando com o do Barry, o do Terry Crews, eu vi que ele até fala que é viciado em pornografia. Mas em excesso, novamente, a gente está falando da própria masturbação moderada, se já faz mal, e eu acredito que não faça mal. E do Raul, eu não lembro o que ele falou, mas acho que ele falou... Pronto. Alfas, espero que vocês sejam bem. De boa. Calma aí, deixa eu colocar aqui. Então, comecei aqui o meu tempo. Que nem você falou sobre a questão do vício, só que é como eu falei no meu exemplo, é como se fosse, tem vários vídeos, principalmente gringos eu recomendo, que você veja, que explicam sobre como funciona. É literalmente como uma droga, por quê? Você vai ali a primeira vez, você experimenta, digamos assim, e você, nossa, incrível, tudo bem, isso uma vez na vida. Logo, automaticamente, seu cérebro vai buscar por mais daquilo, entende? Querendo ou não, se a pessoa não tiver um autocontrole, o que nos dias atuais é difícil, e a pornografia ela contribui para essa dificuldade toda, por ser um desejo carnal, por ser uma indústria que trabalha justamente com o desejo mais forte de um homem, né, que é o desejo sexual, ela causa essa dependência. Então assim, meio que não existe essa questão da moderação, porque de forma alguma é saudável, entende? O ato da masturbação, digamos assim, ele ainda, querendo ou não, ele é ainda um pouco mais tolerável quando não se tem o uso, mas mesmo assim é algo que te aprisiona. Nenhum homem ele é livre se ele não tiver o autocontrole, entende? Ó, na régua, hein? Deixa eu desmutar o Raul. Seu nome desmutou, animal. Ah, tá. Agora sim. Vai, Raul. Vai. Então, como eu já disse antes. O cara vai começar a falar. Não tá valendo, hein? Não tá valendo. Tá gemendo. Kaique ferrou tudo, bicho. Ele esqueceu o que eu falei. Eu posso fazer agora. Vai, Raul, fala. Você entende que isso é um ato intrinsecamente desordenado? A gente veio aqui. Isso não é a natureza das coisas que o homem faça isso sozinho. Ele não pode se autorrealizar, ele precisa. A natureza das coisas depende que necessitem de duas pessoas, um homem e uma mulher, para fazer isso. Se o homem tenta fazer isso sozinho, isso é desordenado, isso não vai fazer bem para ele. Isso está brincando com os impulsos mais fortes que ele tem no corpo. Não existe esse negócio de pouco faz bem. Vou fumar cheirar um pozinho aqui. É pouco, é moderado, né? Não existe essa conversa, bicho. É o impulso mais forte. Você tá lidando com as emoções do cara, com o psicológico. Então não, é errado. Isso não, as coisas não foram feitas para ser assim, entendeu? O homem não deve se satisfazer sozinho. Isso é errado. É basicamente isso. Tá na própria
um próprio ser do homem, entendeu? Isso é como se fosse uma coisa meio infantil. Ah, não tem mulher aqui, então sozinho aqui lá pro mundo da fantasia. Que isso não é sério. Beleza. Deixa eu desmutar o Bornai. Vai, Bornai. Vai, Bornai. E eu até. Então, até já sei o que o Kaique deve estar pensando. São coisas. Porque nós somos cristãos e é tudo uma questão de ética. Exatamente. Calma, Então, daí sabe o que eu tava quando chegar a pensando? minha vez eu falo. Só que, cara, vamos olhar para o mundo animal. Você não vê animais se masturbando. Quando eles querem se saciar, eles montam em cima da fêmea. É isso que acontece. Entendeu? Você não vê um cachorro no canto ali. Entendeu? Você não vê uma coisa dessa. Então. Não, desculpa, eu vou ter que. Posso falar rapidinho? Então, e antes Sabe que você que fale dos 30 golfinhos, segundos, cara. 30 seguns. Não, eu já acabei. Não, pode complementar aí. Tá bom, não, vai, fala, Kaique. Os cachorros. Seja, mano. Não dá pra se confessar aqui. Tá. Peraí. Nem lembro o que o Thiago falou. Mas. Eu acredito que é isso. Eu já tá contando, né? Ah, não, nem comecei, mas tudo bem. Pode falar. Pode começar a conta. Tá. Comecei. Então, do que o Thiago falou, tal, que tem vários exemplos. É que eu não. E emendando com o que o Raul falou, né? De é errado e não. Não sei se entra muito nesse negócio de errado ou não. Acho que nesse debate tá falando se faz mal ou não. O que o Thiago falou, lembrei agora, de que muitos já se viciaram, é difícil manter o autocontrole. Então, acredito que a maioria dos homens e até mulheres já se masturbaram alguma vez. E a grande maioria não está dependente disso ao ponto de aquilo fazer mal para ele, né? Que a gente consegue observar. Então, isso já é uma prova que não faz tão mal assim, ao ponto de se prejudicar, né? E você comparar com outras drogas, tipo maconha e tal, acho que não faz muito sentido, porque é algo meio que natural, né? Não natural do ser, mas natural de não usar nenhum outro utensílio. E a mesma coisa, nós somos seres humanos, somos evoluídos e a gente busca satisfazer da melhor forma nossos desejos, fazendo comidas que sejam mais rápidas de se preparar, de limpar mais rápido. Então, isso é só um dos modos. Então, esse negócio de é natural ou não vejo muito sentido. Beleza. Ó, certinho, hein? Mas. Mano, então, eu vou tentar dividir o meu tempo pra falar das duas coisas, só que vai ser um pouco difícil. Primeiro, que você falou sobre essa questão de comparar com outras drogas. Não sou eu que estou comparando, e é uma droga extremamente específica, que no caso é a cocaína. Existem diversos estudos que mostram que a dose de dopamina que é distribuída ao cérebro é praticamente igual, ou até maior, dependendo dos casos, a uma dose de cocaína. A questão é que a gente está falando que faz mal não pro físico, como um fast food ou uma droga em si, mas pro psicológico. E que nem você falou que algumas pessoas fazem isso na vida e nós não vemos isso como um problema. Na verdade, não é que nós não vemos, é que não é um problema que é discutido, porque é o seguinte, isso tanto nos homens quanto nas mulheres, tanto a masturbação como a masturbação e a pornografia causam ansiedade social, no caso de timidez, né, digamos assim, causa diversos tipos de ansiedade, uma sensação de fraqueza, sabe? E assim, cara, que nem você falou, 10 segundos aí, que nem você falou sobre a questão da gente acreditar nisso por ser cristão. Não, cara, porque é o seguinte, a meta é a gente melhorar como ser humano, entende? Isso independe independe de uma religião ou não. Ó, o louco, Eminem. Aí vou mutar aqui. Vai Raul aí. Como eu já disse, ao ser das coisas, o ser humano não foi feito para isso, né? É bem simples, é só você olhar. O órgão genital masculino foi feito
é um órgão incompleto. O olho humano, ele independe de outro. Ele por si já tem sua função cumprida, que é enxergar. Agora o pênis, ele precisa da vagina para ser completo, né? E vice-versa. E também você falou que nós não vemos esses problemas né? É óbvio que... Como que não vê, Kaique? É só você olhar para as pessoas que estão hoje em dia. Desde a liberação sexual, esse tipo de coisa, as crises de ansiedade vêm aumentando, suicídio, pânico, as pessoas... famílias destruídas. Aí você acha que isso não tem nenhuma relação com... É que o tempo é pouco aqui, não dá para falar muito. Mas tudo isso está relacionado, bicho. E principalmente o afastamento da religião. Eles fizeram essa putaria toda com as pessoas, porque quando a pessoa é viciada nesse tipo de coisa, ela nunca vai pra igreja, ela nunca se converte. É o melhor meio de você afastar alguém da igreja. Um maníaco, eu esqueci o nome do médico lá, médico não, psicopata, ficou fazendo testes com crianças e percebeu que as crianças que tinham esses hábitos paravam de rezar, e as crianças que não, continuavam, entendeu? Então esse é o melhor meio, enfim, né? Você entendeu? Vai, Burnai. Vai, Burnai. Então, Kaique, complementando aqui a geologia, eu vou... social da coisa. Quando um homem ele é viciado em masturbação, ele acaba se distanciando dos maioria dos punheteiros. São moleques sozinhos do quarto, cara, que, entendeu, nunca nem tentaram alguma coisa com uma mulher, né, Raul? Então... Já era, perdeu o time, já foi mutado aí também, ó. Banido. Moleque burro, viu? Ficou rindo aí do Raul. Vai, Kaique. Vou pegar um exemplo do Lobo de Wall Street, acho que o Thiago já assistiu. Sim, já. Os mais sucedidos, é que eu não lembro dos 3 passos, mas eu lembro que 2 dos 3 passos para ser bem sucedido em Wall Street era cocaína e masturbação. E eles eram bem sucedidos e eles eram ricos e a gente é pobre, então falar que aumentar, sei lá, todos os problemas, essas coisas tal, dá pra ver nesse caso que eles conseguiam se manter naquilo, aquilo dava energia pra eles. É uma prova. Caramba, esqueci que o Raul falou, mas sei lá. E falou assim da relação, né, que é desempregado, tal, talvez seja, talvez não, é muito difícil a gente falar que é exclusivamente isso. Eu acho que é muito mais essa coisa de menos interação social, tudo mais rápido, tudo dinâmico. É que eu não consigo ver um problema de fato na própria masturbação, e sim no seu uso, entende? Entendi no ponto, hein? Então, começar a falar aqui. Que nem, você citou o filme Lobo de Wall Street e tal, só que é um detalhe, cara. No filme fica bem claro que eles não usavam isso pra ter energia, pra ter disposição. Eles usavam isso como uma forma de liberar o estresse. Por quê? Não que isso seja algo bom. Por que eles usavam isso? Porque, obviamente, dado aquela rotina deles de Wall Street, né? Eu esqueci o nome da função deles, mas enfim. Era muito estressante. Eles precisavam de algo que os deixasse em êxtase, algo que fugisse da naturalidade do cérebro, fugisse dos níveis normais, dos níveis hormonais normais do cérebro, para que eles pudessem aguentar aquela rotina pesada. Ou seja, se eles fazem um comparativo da masturbação e da cocaína, só por isso você já vê que não é algo bom e não é algo que representa um estado tipo... bom, nossa, olha como isso é bom, eles estão fazendo isso, eles estão se mantendo bem. Não, na verdade é o contrário, eles faziam isso justamente por estarem mal, entende? Aí acabou faltando 5 segundos aí. Deixa eu desmutar aqui, Raul. Não, seguindo a lógica do Kaique, cocaína faz super bem pra saúde, né? Eu acho que não vou precisar nem falar mais nada, né? Ou seja, ele acabou de confirmar que cocaína é algo bom, né? Não posso falar mais nada agora, né? Acabou pra mim. Mas é claro que isso primeiro, isso afasta o cara de Deus, cara. É só você olhar pra essa geração maluca. Mutei o Kaique.
Vai, É só você olhar pra esse povo doente mental aí que não ama nem os próprios pais, bicho. Você acha que. E você ainda olha pra essa geração e fala que eu não consigo perceber a diferença. Vai pelo amor de Deus, né? Mano, o que esse cara tem na cabeça, né? Não fala nada, bicho. Olha, eu vou repetir, hein? Geração que não consegue amar os próprios pais. No seu ouvido, seu vagabundo. Pronto, desmutei aqui o pessoal. O Raul terminou faltando 16 segundos, então tá de boa. Vai, Bornai. Tem 16 segundos a mais. Vai, Bornai, vai, Bornai. O Kaique já totalmente ateu homossexual. Oi, eu caí na anterior, vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim. Eu não, Não, travou tudo. Entendemos, sim, Sua seu voz maníaco. cortou toda. 100%. Então fala aí agora, rápido. Então. Eu tava dizendo que Contando. isso acaba destruindo socialmente as pessoas, porque a gente tá numa geração que tudo é muito mais rápido, entendeu? É só um clique e a pessoa já tem o que quer. E a mesma coisa com a masturbação. A pessoa ela tem um clique na internet, se sacia lá com a lascívia e acaba se distanciando de relacionamentos reais, entendeu? Tem gente que vive desse jeito. Então, como eu tava falando, é uma questão social e acaba. Como eu posso dizer? É uma agenda globalista, ao meu ver. Aí, viu? Concordo. É uma agenda globalista pra destruir cala a boca. Pra destruir a sociedade jovem, né? É basicamente isso. Aí. Ó, o pessoal tá acabando cedo, tá sobrando bastante tempo. Vai, Kaique, pode falar. Você tem 26 segundos a mais. Então, eu concordo com o que o Thiago falou nesse ponto de aliviar o estresse e tal. Mas então, falando assim da masturbação, eu entendo que o problema não é em si nela, e sim no uso dela, sabe? No uso equivocado dela. Talvez dê dano, talvez não. É que varia muito de estudo pra estudo, mas eu vejo mais sentido falar que tem dano. Porém, eu vejo que o uso dela se varia. Pra mim, esqueci que o que o Matheus falou, mas acho que é isso, tipo, você saber usar a masturbação. Ah, você falou o Barry falou que atrapalha, sei lá, pessoais, tipo, não vejo isso, mano. Já conheço várias pessoas que dizem que já fizeram isso e tem amigos, namoram, tudo normal, sabe? Então, sei lá, acho que pode atrapalhar, porém, se a pessoa tem uma boa cabeça, se a pessoa sabe dosar aquilo, se a pessoa consegue lidar bem, pra mim eu não vejo um problema e eu não vejo aquilo em si como um mal, a própria masturbação como um mal, não consigo identificar. Se ela fazer aquilo uma vez por mês, vocês já viram algum dado que fala que aquilo faz mal? Não. Tipo assim, a gente vê que faz mal toda semana, todo dia. É isso. Beleza. Deixa eu falar aqui agora. Então, sobre as relações intrapessoais. Interpessoais. É o seguinte, cara. O ser humano, como eu já falei, basicamente ele funciona no poder da recompensa das coisas. O livro O Poder do Hábito ele ilustra muito bem esse tipo de coisa, né? O que o ser humano faz para conseguir qualquer tipo de recompensa, seja ela por dopamina ou alguma recompensa física e etc. Com as relações é a mesma coisa. Por exemplo, assim, seu cérebro ele é habituado, na verdade não, seu cérebro ele não é habituado a interagir com as pessoas para conseguir as coisas com elas, seja com mulher, seja com qualquer tipo de coisa. Quando você, mas falando mais na questão da relação com mulheres, esse tipo de coisa, quando você tá lá no seu quarto, você tem uma opção variada, uma opção praticamente infinita de possibilidades na palma da sua mão, o seu cérebro automaticamente ele deduz: olha, se eu tenho isso aqui comigo, eu não preciso me dar o trabalho de procurar uma pessoa real, entende? É aí que nasce o vício, é aí que deixa de ser moderado, porque por mais que na teoria, como você falou já várias vezes, seja moderado, o cérebro, e eu também já falei, o cérebro da pessoa vai buscar aquilo várias e várias vezes e vai acabar se acomodando. Vai, Raul. Vai, Raul.
perdeu a vez, vai, Burnai. Então, complementando a fala do Thiago, você estava falando, Kaique, que não tem um efeito, digamos, biológico maligno ou benéfico no caso de parar de se masturbar. Mas aí eu digo que tem sim, cara. Que é o quê? O acúmulo de testosterona no homem. E é por isso que a masturbação deixa o homem meio baitola, porque ele acaba liberando a testosterona, entendeu? O homem precisa disso pra ter energia, diversos outros benefícios que o Thiago deve saber muito mais do que eu, porque ele gosta de estudar sobre isso. Só que o acúmulo, a retenção de testosterona é extremamente importante para o homem ser homem, entendeu? E quando ele libera isso toda hora, e aí já vem pelo caso do vício, que a gente já falou pra você que não tem isso de moderado, o cara se vicia, entendeu? Aí a pessoa vai ficar broxa, é basicamente isso. Acabou? Sim. Ó, Kaique tem 1 minuto e 17. Então, aí, que o Thiago falou da teoria e tal, tipo, eu concordo com vocês, porém, eu acho que vocês que estão muito mais na parte da teoria do que na parte da prática. Eu tô vendo as pessoas que eu conheço, eu tô vendo eu próprio como experiência, sabe? Tipo, e eu não consigo ver essa tanto malefício assim, sabe? Tipo, eu só vejo quando é em excesso, quando é moderado, tipo assim, uma vez por mês, você faz aquilo uma vez por mês, você vai ter tanto dano assim, tipo, não consigo ver muito sentido nisso. E do que o Raul falou, do que o Burnai falou, então quer dizer que se você ter relações sexuais muitas vezes, quer dizer que você fica broxa, quer dizer que você fica meio assim, porque das duas maneiras você tá liberando testosterona. Não, então, posso só cortar aqui rapidinho? Não, deixa eu rapidinho. Eu já terminei. Banido. Ah, vai. Vai, mano, deixa eu falar agora, bicho. Deixa eu falar agora. Agora é o Burnai, porque você vai ficar aí, agora é o Burnai. Pode falar, Burnai. Você tem 30 segundos pra complementar o seu argumento. Vai. Então, cara, não é a mesma coisa, porque quando você tem um ato sexual com a tua parceira, é uma troca de calor. O corpo foi feito pra isso, entendeu? A tua mente também é condicionada a desejar isso, o contato com a sua mulher. Mas quando você faz isso sozinho, velho, não é a mesma coisa, entendeu? Porque, imagine uma bateria, entendeu? Vai ficar estranho falar isso, mas imagine uma chupeta de carro, entendeu? Acabou o tempo, fica quieto aí, vai. Nossa, até perdi o fio da meada aqui, mano. Eu vou deixar o Raul falar porque eu esqueci o que o Kaique falou. Ai, meu Deus do céu. Vai, Raul, fala aí. Presta atenção, Kaique Corno. Então, esse ato foi feito, o ato da relação foi feito para ser realizado e não para ser imaginado. Você precisa fazer sexo e não imaginar sexo, entendeu? E porque isso é profundamente ruim, entendeu? Isso afasta o homem de Deus, afasta ele do mundo real. Mas você falou que não tem danos, óbvio que tem danos. Nós somos feitos para castidade, nós precisamos ser puros de coração. Você falou que não vê malefício porque você nunca tentou viver a castidade. Eu desafio você a ficar 1 mês tentando viver a castidade e ver que não vai ter diferença nenhuma. Mas ver a castidade de verdade, em pensamento, em não só não se masturbar, mas a mente pura, entendeu? Esse é o essencial. É isso. Pronto, acabou. Kaique, eu vou falar agora porque meio que eu pulei minha vez, então agora eu tô retornando, beleza? Mas então, eu tô com 1 minuto e pouco aqui porque o Raul falou antes, mas beleza. Bom, primeiro que você falou sobre a questão das relações interpessoais, você não vê tanta diferença. Na verdade, não é que você não vê tanta diferença, é que você já está condicionado a esse tipo de coisa, entende? Sabe o mito da caverna lá? É exatamente a mesma coisa. Você está habituado a agir de uma forma dentro de determinadas circunstâncias e fatores. Quando você se liberta desses fatores que te prendem de certa forma, você sai e você vê realmente como é de outra forma. Então você enxerga como é e depois disso você realmente descobre, você percebe a diferença que esse tipo de coisa faz. E, bom, que nem você falou ali, que você estava comentando no chat sobre a questão da liberação da testosterona, é justamente isso que o Matheus falou, e o Raul também falou um pouquinho. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa real,
É totalmente diferente porque, primeiro, você teve muito trabalho, provavelmente, para conseguir aquilo. Seu cérebro ele teve que se condicionar àquela situação para que você chegasse no momento daquele ato. E, segundo, é uma troca de energia. Por quê? Porque ali ambos estão se esforçando para que haja algo bom para ambos. Já no caso do PMO, né, que é pornografia e masturbação, não tem esse tipo de não tem o esforço, não tem a recompensa real e a pessoa acaba se habituando àquilo. Ela libera a energia e não recebe nada em troca. Tipo, só fica com o peso da culpa, entendeu? Moleque, a administração de tempo aqui tá como? Fala aí, Kaique, agora você vai só. Não, me dá uns 30 segundos a mais, tá complicado responder todo mundo. É 3 aqui. Beleza. Vou colocar 2 minutos. 2 minutos, vai. Pode soltar o verbo. Tá. Então, ó, essa parte da relação de troca. Então, eu concordo que não é a mesma coisa, só que eu tô falando da parte que o Matheus falou da liberação de testosterona que deixa broxa. Então, eu falei assim, se você tiver relação sexual, você vai estar liberando testosterona da mesma forma. Só que quer dizer que você fica broxa, só foi nesse sentido que eu falei. Eu não falei que as duas coisas são a mesma coisa, que eu também não concordo. E da relação interpessoal, então, é que a gente tá trabalhando muito na teoria, sabe? É complicado a gente falar isso, porque pegar pessoas que são normais, assim, que pra ela moderada e falar assim, para de fazer isso e vamos ver como muda. Acho que não tem nenhum estudo assim, sabe? A gente tem mais com pessoas que eram viciadas naquilo e depois falaram que a vida delas melhoraram quando trataram isso, mas acho que isso, como eu falei, de todo vício você vê resultados nessa parte. E acredito que é isso, sabe? Tipo, não consigo ver um indicador direto nisso. Acho que tem outros fatores muito mais importantes, muito mais relevantes que atrapalham a relação interpessoal, que provocam ansiedade, que provocam tantas dessas outras coisas, sabe? Tipo, eu não consigo ver um dano tão grande assim. Pode não reter testosterona como o Bornai falou, porém, pra mim, não vai fazer uma diferença tão grande no final, sabe? E é isso. Beleza, vai, Bornai, você tem 1 minuto e 22, rápido. Cara, vou voltar a falar, meu. Você fica teclando nessa porcaria que... mas é a mesma coisa o cara liberar testosterona no negócio ali e no outro. Não é. Porque quando você tá fazendo sexo, realmente, tem a troca de energia, como a gente já falou. Então não é simplesmente você desperdiçar testosterona, entendeu? É uma coisa que você tem que parar pra pensar que a masturbação, ela não teoricamente ela é natural, porque você consegue fazer ali, não é alguma coisa sobrenatural, só que ela não é normal, entendeu? Ela não é algo que está dentro dos padrões, até mesmo condicionados ali biologicamente pro homem e pro ser vivo em si, não é só o homem, entendeu? É qualquer animal, entende? Então, quando você... E aí você tava falando sobre a diferença de uma pessoa que faz isso ou não, no caso da testosterona. Cara, você consegue realmente perceber sim a diferença. É só você ver, tipo, a vida aí e o nosso grupo. 2 bosta. Vai, Raul, pode falar, você tem 1 minuto e 15, velho. Então, foi exatamente o que eu falei, o Kaique não refutou uma linha. E isso aí é uma realidade que foi feita para ser praticada e não imaginada. É um ato para ser feito e não imaginado. Ou seja, se o cara ficar acumulando isso na cabeça, vai fazer muito mal. E outra, cara, afasta de Deus, e Deus é uma realidade inegável, bicho. Se isso acontece é porque tem algo de profundamente perturbado. Porque é um vazio, é um ato que não tem fruto. Ele termina em si mesmo, é um monte de nada, você tá entendendo? O cara faz ali, e aí, e depois? Porra nenhuma, porque não tá na natureza das coisas. As coisas foram feitas para ser desse modo e o cara fica fantasiando. Foi feito para ser feito e não imaginado. O sexo foi feito para ser praticado e não imaginado. Simples. Refuta isso aí, cara. Beleza, 1 minuto e 17, Kaique. Ou você quer mais? Tá bom. Do Raul. Raul falou de Deus. Eu não consegui entender direito. Calma aí, agora é minha vez, rapaz. Calma aí. Fala aí. O Bornai falou, até anotei aqui, o Bornai falou, agora é minha vez. Deixa eu colocar aqui o timer. 1 minuto e 10.
Beleza, eu vou começar pela ordem das coisas que você questionou e tal, e o que os meninos falaram também. Primeiro, você falou sobre a questão de deixar a brocha, esse tipo de coisa, porque na teoria ambos liberam testosterona. No caso, a energia que a gente fala não é só tipo a energia vigor, a gente fala também da testosterona no caso, porque há uma troca hormonal ali, entende? Tanto na mente quanto no físico, entende? Então, assim, é totalmente diferente de quando você faz aquilo lá na mão, que é que você falou. A questão sobre teoria versus prática, né? E é que nem o Matheus falou ali, eu já testei esse tipo de coisa também. Isso é mais que óbvio, né? Se eu tô falando aqui é porque eu realmente acredito nesse tipo de coisa, entende? Então, assim, não tô falando da questão teórica. Tô falando da prática, o que eu percebi, o que eu senti na prática, e com a experiência que eu adquiri com isso é o que eu tô passando aqui hoje, entende? O que eu tô falando, né, que nossa, eu vi lá no canal do Copini, né, Matheus, que eu ouvi essa frase sua aí, não é o que eu tô falando que eu vi lá e tô falando aqui pra você, não. E pra finalizar, que você falou sobre a questão da ansiedade, esse tipo de coisa, não é exatamente o que causa, é o que contribui pra esse tipo de coisa, entende? É como se fosse um agravante pros problemas que a pessoa já tem ou adquiriu de outra forma. Eminem. Nossa. Vai, agora sim, Kaique. Vou colocar aqui 2 minutos pra você. Manda o verbo aí. Então, o do Raul falando sobre Deus e tal, sei lá, mano, acho que não influencia tanto em afastar você de Deus, acho que outras coisas, acho que a própria proibição te faz te afastar de Deus. Eu tava vendo um frei católico que ele fala assim, é irrelevante você acreditar em Jesus e sim você ter a fé de Jesus, ou seja, você não, tipo assim, não é essencial você acreditar em Jesus e sim você praticar o que ele faz. Eu achei aquilo incrível, ele católico, hein, revotar ele aí, mas acho que é isso, acho que outras coisas são mais importantes do que afastar de Deus, sei lá, acho que não consigo ver. E o que o Thiago falou da própria experiência, legal, mano. Eu também já fiz isso, eu não consegui sentir nenhuma diferença, pra falar a verdade. Mas então, pode ser de cada pessoa, sei lá. É que também tem a ver com o psicológico, por exemplo. Eu depois que eu vi que refrigerante faz tão mal, quando eu tomo refrigerante me faz mal, sabe? E não me fazia antes de eu pesquisar o tanto de dano que faz. Então talvez seja algo psicológico. Como comer mais vegetais também me dá mais ânimo hoje em dia. Acho que é algo psicológico, que você bota na sua cabeça que aquilo tá te fazendo bem, é aquele efeito placebo, e te faz realmente bem, e muito mais bem, né? Então acho que é isso. Masturbação e tal, eu só tô falando que da parte do sexo, que ambos liberam testosterona, e se for nessa coisa, ambos deixam broxa, mas como você falou que também meio que produz testosterona na troca, tudo tem bem, uma então. troca hormonal ali. Já me respondeu. É diferente. Isso. Vai, Raul, 1 minuto e 2. Pode ir. Bom, primeiro, esse Frei aí, esse tal desse Frei que o Kaique tá falando é um herege, né? Não acredita na divindade de Cristo e é pelagiano. Segundo, você não viu diferença porque você não tentou viver a castidade de verdade. Você não tentou se tornar um homem puro, um homem viril. Você só, vou parar de fazer o ato aqui. Mas o maior problema que isso gera é uma coisa interna, bicho. Como eu já disse, é o psicológico, seu intelecto fica afetado por essa merda aí, bicho. Você não tentou ser um homem puro, você só tentou parar de fazer o ato do negócio aí. Da impureza, mas eu tô falando, você tem que liberar totalmente aos pensamentos. Os pensamentos é que são a coisa pior, na verdade. O pior são os pensamentos. E enfim, o Frei é um herege, né? Você vai usar um herege agora pra falar alguma coisa. E é como eu já disse, é a natureza, cara. A natureza não foi feita pro cara ficar imaginando. Deus não deu um cérebro pro cara pra ficar imaginando esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa foi feito pra ser feito com uma pessoa que ele tem intimidade, entendeu? Só isso. Pode falar, Burnay. Não é playground. Não, só deixa eu completar, por favor. Tá bom. Isso aí, bicho, isso foi feito pra representar o amor que duas pessoas têm uma pelo outro. E não pra fazer uma brincadeira, um negócio assim, desinteressado. Uma fantasia, sai com a menina, ler altos. Não, isso aí foi feito, né? Eu mutei.
Vai, mano, já vou fazer o seguinte, o Bornai fala, aí o Kaique fala e eu encerro. Pode ser? Pode ser. Vai, Bornai. 1 minuto e 15. Olha, cara, eu acho que todo mundo aqui já falou muita coisa, entendeu? A gente já explicou bem, entendeu? Senão eu vou ficar repetindo exatamente as coisas que eu falei de vocês. Copinho. Mas só pra... Vai se ferrar. Mas só pra fechar aqui, como o Thiago também falou, eu digo isso aqui, cara, por experiência própria também. Porque quando você busca alcançar um estado de espírito melhor, entendeu? Psicológico e até mesmo corporal, porque aí que entra uma coisa interessante, o ato de se masturbar deixa você mais fraco, cansado, com menos disposição para fazer tudo, com menos foco e etc. Então, cara, se você realmente buscar parar com isso daí, você vai ver que você vai ficar extremamente... vai dar um up na tua vida, entendeu? Você vai mudar realmente a sua percepção de mundo em relação às coisas que a gente já falou. Beleza. É só isso. Pode falar, Kaique, que aí já encerro. Então, tipo assim, ninguém respondeu o que eu falei. Que dessa parte do que faz bem, que até o Barry falou que com ele também faz bem. Que é igual eu falei do refrigerante. Refrigerante que antigamente eu bebi e dava nada. Depois que eu vi o tanto de malefício que faz quando eu bebo, me faz mal. A mesma coisa quando eu como vegetais, me dá mais ânimo, ovo, essas coisas. Então acho que também pode existir uma coisa psicológica, o cérebro é muito poderoso. E esqueci o resto. Mas tá, eu acho que é isso. Tudo moderado, E é isso, sei lá. Beleza. E pra mim, tudo que é moderado. De boa, né? Tem que ser o meio. Lógico que sem ser droga, sem ser droga, sem ser alguma coisa assim, que é natural, pra mim, de boa. Beleza, deixa eu só responder então. Eu não tinha respondido antes porque não tinha chegado a minha vez, que você falou sobre a questão do ser psicológico, mas eu vou tentar responder na ordem que eu fui anotando aqui, beleza? Você começou falando que assim, que você não acredita que esse tipo de atitude faz com que a pessoa se afaste da sua crença, seja ela qual for, no nosso caso o cristianismo. Só que, cara, a grande maioria das religiões, pelo que eu imagino, né, ela prega que você seja uma pessoa melhor, que você erre menos, consequentemente você adere isso à sua forma de pensar. Então, se você comete um ato que você sabe na sua consciência que é errado, que tem os indícios de que é errado, você sabe que você também está agindo de forma errada para com a sua religião e para com a sua crença, entende? Então isso meio que já prova que isso te afasta da sua religião, da sua crença, seja ela qual for, não só no caso do cristianismo, como eu disse no início do argumento. Você falou sobre variar de pessoa para pessoa, de psicológico para psicológico, e sobre o efeito placebo. Eu até pensei nisso por um bom período de tempo, só que aí eu percebi umas coisas. Não só eu percebi, né? Primeiro eu vou começar pela questão dos estudos. Aqui em cima eu mandei pra você no chat, porque mandaram um monte de bosta, mas tem ali em cima alguns artigos, na verdade tem um só, mas mais pra cima, se eu não me engano, no grupo do WhatsApp eu também mandei um artigo que ele mostra as diferenças físicas que faz. Então assim, se teve um estudo mostrando que realmente tem uma diferença hormonal, que é no caso o aumento da porcentagem de testosterona livre no corpo no 7º dia de PMO, isso por si só já prova que não é um placebo, entende? A pessoa perceber as diferenças pode ser que seja, ela pode entender errado, mas é evidente, dado a esses dados científicos, que realmente há uma diferença no corpo e na mente, etc, né? Então isso por si só já acaba com a questão do placebo. E deixa eu tentar lembrar, qual foi a última coisa que você falou mesmo? Eu falei assim que pra concluir que tudo que era moderado pra mim. Sem ser droga, lógico e tal. Então, cara, tudo bem, mas assim, se a pessoa ela tiver no caso, principalmente se ela tiver uma religião, se ela tiver algo assim que ela se prenda, que ela tenha um intuito de ser melhor, de melhorar a cada dia,
a cada dia que passa, ela não tem que ter essa de regularidade de alguma coisa, sabe? De ficar no meio termo. Lógico, mas isso no caso eu tô falando bem claro para as pessoas que realmente desejam se livrar desse tipo de hábito, né? Então assim, se você não liga pra esse tipo de coisa, eu falo você, não você mesmo, entende? Mas, por exemplo, uma pessoa que não é apegada à fé, a melhorar o seu espiritual, o lado espiritual da coisa, tudo bem, é fácil de maneira moderada, mas é evidente de que há as mudanças físicas no corpo. E isso daí é o que mais tem de relato na internet, né? Aí pronto, falei, já não falo mais. Quem quiser falar, fala. Quem não quiser falar, dane-se. Então é isso, que eu ia falar de... Vamos só falar Não, considerações finais aqui, sem tempo mesmo. Então, cara, é isso, é uma natureza humana. Não existe esse negócio de, pra fulano faz bem, pra mim não, Mel. Não, é uma natureza. Nós somos feitos pra uma coisa, que é amar, e isso aí quebra. Porque isso não é diversão, cara. Você não pode imaginar esse tipo de coisa. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito de colocar nenhuma pessoa na sua imaginação e ficar lá brincando. Isso é uma coisa que foi feita pra ser realizada, entendeu? Tá errado. Pronto. Nem for uma prostituta, você não pode, bicho. Acho que é basicamente isso. Então, valeu. Eu lembrei que ia falar. Não. O Bahia vai falar uma coisa contra? Não vai falar nada, não. Fala logo. Eu ia falar assim, que pra mim é uma coisa natural, é instinto. Uma hora você vai sentir vontade disso e você vai se reprimir. E aquilo com certeza vai te desconcentrar com alguma hora, vai te forçar a não fazer aquilo e tal. E reprimir é bom. Pra mim é a mesma coisa que eu falei. Você tá com fome, você come. Pra mim, aquilo naquela hora onde você necessita, naquela hora é benéfico pra você. Então, é igual a mesma coisa. Se você comer demais, vai ter um malefício. Mas se for na hora certa, na hora que você tá com fome, aquilo vai te fazer um benefício. Então, Kaique, mas o homem que não e os estudos que o Thiago falou do... E os estudos que o Thiago falou, tal, tipo assim, eu tô no puro achismo aqui. Eu nunca parei pra pesquisar realmente isso daí. Então, talvez depois que eu pesquisar bastante, dá pra gente voltar a falar sobre isso e tal. Mas nunca parei pra pesquisar e é uma prática tão comum. E pra mim é só seu excesso mesmo, mas depois que eu pesquisar tal, acho que vai ficar mais vai dar pra ter um melhor debate. É isso. Então tá bom, né? Eu já falei no então tá aqui. Dizer aí. Mas igual o Gustavo mostrou, vocês já viram das mulheres ou é só do homem? Olha, na minha opinião, das mulheres é muito pior. Sabe por quê? O homem ainda tem a desculpa que ele tem mais libido, agora a mulher é pura. Acabou, o homem pode dar desculpa que eu. Peraí. E você, Thiago? Você já é a mesma coisa? Maior, né? Não sei se vocês sabem disso. Falando sério. Depois eu dou a resposta. O impulso é 30 vezes maior. Na mulher, tipo, se ela não quiser, ela nunca vai fazer isso. Ela faz literalmente por pura assim, vergonhice mesmo. Não tem nem defesa aí, bicho. Não tem nem a desculpinha do Kaique, natureza. Não, aí é putaria. Total, mesmo. Prostituição total. É boa a ênfase que ele dá nas frases, sabe? Exatamente. Calma aí que eu tenho uma foto do WhatsApp aqui que retrata bem esse tipo de coisa. Vou ver se eu acho aqui, calma. Continuem falando aí. Não, tá na conversa cara, do ela tá Gustavo. muito perdida. Mas até hoje eu tô esperando. Até hoje eu tô esperando o artigo científico do Barry contra a meditação. Não, você vai ver só, eu não vou te dar um artigo científico, eu vou te dar um livros inteiros. Eu pensei que você falou, eu vou te dar uma paulada. Sua mente. E o Raul